Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do TrianonCast, o podcast da Clínica Trianon que tem o ser humano como especialidade. Mais uma vez ao lado de uma médica renomada, ilustre, extremamente competente para conversarmos sobre saúde do jeito que a gente sempre faz, com muita responsabilidade, ética e compromisso com uma informação verdadeira, né? Uma informação precisa, uma informação que realmente transforme a vida, a saúde de vocês. Então hoje, uma convidada super querida, estamos com a doutora Raquel Moraes, dermatologista com graduação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e residência em dermatologia pela Universidade Federal de São Paulo, onde ela também fez a residência, especialização, né, Raquel, em tricologia e cosmiatria. E hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa especialmente as mulheres, mas também não deixa de ser importante para os homens. Vamos falar sobre alterações dermatológicas na gravidez e no puerpério. Ah, mas como que isso vai ser interessante para os homens também? Vai ser interessante e importante para os homens também, porque são manifestações, alterações, são quadros que também mexem com o emocional da mulher. E o Exato. homem precisa ser companheiro nesses momentos e entender e saber lidar também com essas possíveis, né, manifestações emocionais que são decorrentes desses quadros. Então, Raquel, muito bem-vinda ao Obrigada pelas TrianonCast. apresentações. É um prazer estar conversando sobre esse assunto, né? É uma fase muito especial da mulher, o período da gestação. É uma fase que a mulher ela se transforma bastante, como você bem citou, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E a pele é o órgão que ele manifesta muito essas alterações. Então, a gente precisa entender, conhecer, normalizar e também tratar dessas alterações quando elas existem, né? E aí, assim, começando então pela gestação, né? A gente vai falar tanto de gestação quanto do puerpério, né? Mas começando na gestação, Raquel, a partir de que momento da gestação que a mulher já começa a perceber alterações aí na pele, né? Ou às vezes até no cabelo, a ponto de isso ser notável mesmo, né? Assim, para introduzir, a gente tem as alterações que a gente chama de fisiológicas, são aquelas que vão acontecer naturalmente ao longo da gestação. E ainda no primeiro trimestre da gestação, algumas alterações já podem aparecer em algumas mulheres, né? A gente tem aí alterações que vão desde alterações de pigmentação da pele, também alterações circulatórias, né, vasculares, e elas são decorrentes muitas vezes de ativação dos hormônios, mas também por questões individuais de cada paciente. A gente tem a ativação do estrógeno e da progesterona no período gestacional, que eles aumentam muito em quantidade no início da gestação e vão aumentando aí ao longo do período gestacional. Então, a partir do primeiro trimestre, dependendo da predisposição, a gente já pode encontrar algumas alterações em pessoas mais predispostas. Eu considero que as alterações mais frequentes são as alterações pigmentares. Então, presença de melasma, que pode começar na gestação, ela pode começar ali por volta do primeiro trimestre, mas é mais comum aparecer ali por volta do segundo, terceiro, e ela pode perpetuar ali, inclusive no puerpério. Algumas mulheres elas têm também alteração de pigmentação de regiões como axilas, virilha, região interna das coxas. Agora, o que é muito frequente mesmo é a pigmentação do abdômen, aquela linha central que a gente chama de linha negra. Isso a maioria das mulheres começa a perceber a partir do segundo trimestre, mas algumas também podem já perceber a partir do primeiro trimestre. As alterações pigmentares, elas costumam incomodar, mas elas tendem a ser transitórias. Após o período gestacional, elas costumam regredir espontaneamente. E dessas alterações que você mencionou, Raquel, quais são as mais comuns mesmo? Melasma é bastante comum na gestação. Mulheres podem agravar o melasma pré-existente ou podem desencadear o melasma a partir da gestação. O melasma é um distúrbio da pigmentação que é multifatorial. Ele está relacionado à exposição solar, predisposição genética e também estímulo hormonal. Então, na gestação, a gente tem um aumento muito grande do estímulo hormonal do estrógeno e da progesterona. E, além de que, a gente tem um aumento da atividade de um hormônio que estimula a pigmentação, que é o hormônio melanocorticotrófico. Então, a gente tem, sim, um aumento da predisposição para distúrbios pigmentares como um todo, Como um todo.
e também o melasma. Entendi. E aí, nesses momentos, eu creio que a mulher fica extremamente preocupada, né, em como que vai ficar a pele dali para frente, né? Você já mencionou que às vezes acaba perpetuando para o puerpério, né, Exato. segundo você afirmou, mas aí eu te pergunto, pode perpetuar realmente para a vida toda? Pode. Especialmente o melasma é uma alteração bem desafiadora em relação ao tratamento, né? É, costuma-se dizer na dermatologia que o melasma não tem cura. Uma vez que ele surge, existe sempre uma tendência do melasma estar ali ou ele recidivar. Mas a gente consegue ter o controle do melasma, inclusive esse controle, esse tratamento, ele pode ser iniciado ainda durante a gestação com alguns produtos específicos que podem ser utilizados nessa fase gestacional. E aqui entra um comentário importante que na gestação a gente precisa ter cuidado dos produtos de uso geral, né? Nem tudo pode ser utilizado no período da gestação. É necessário suspender o uso de alguns ácidos, suspender o uso de alguns produtos que são contraindicados, especialmente produtos à base de ácido retinóico, ácido salicílico também não é recomendado. E a gente costuma dizer que o dermatologista é um dos primeiros médicos a saber que a mulher está grávida, né? Além do obstetra, inicialmente para fazer o pré-natal, muitas mulheres recorrem ao seu dermatologista para saber o que pode utilizar, para reajustar a prescrição anterior e, inclusive, iniciar o uso de alguns medicamentos ou tratamentos de prevenção, justamente para alterações que acontecem na gravidez, né? A gente falou aqui da pigmentação, mas eu destaco também as estrias, que são alterações gestacionais muito frequentes, e elas decorrem principalmente do estiramento da pele, da fragilidade das fibras elásticas, né, por conta da distensão mecânica, que acontece principalmente ali no final da gestação, que a gente tem o estiramento máximo pelo crescimento do volume uterino, né, do desenvolvimento do bebê. E ali a gente tem uma fragilidade das fibras elásticas, levando a essas marquinhas que são as estrias. E elas sim podem perpetuar após a gestação e continuar aí no puerpério. E algumas mulheres são mais propensas às estrias, né, Raquel? Sim, algumas mulheres são mais propensas. A gente sabe que mulheres mais jovens têm maior propensão, porque ali elas talvez tenham um pouco menos de flacidez cutânea. Mas o principal fator é o ganho de peso. Se a gente quer prevenir o aparecimento das estrias, o fator mais importante é o controle do ganho de peso durante a gestação. E é possível também ajudar nessa prevenção fazendo uso de hidratação durante toda a gestação, do começo ao fim. Então, assim, idealmente a pele ela deve ser hidratada sempre, mas especialmente na gestação a gente precisa reforçar a hidratação, principalmente nas áreas mais distensíveis, né? Nas áreas que ganham mais volume durante a gestação, que é a mama, o abdômen, o quadril, né? Região das coxas, essas áreas elas devem especialmente ser hidratadas. A cor da pele também influencia nessa Também, suscetibilidade? existem estudos mostrando uma prevalência um pouco maior em mulheres de etnia negra. Entendi. E outra coisa, né, que a gente vê muito mulheres se queixando durante a gestação, o puerpério, é relacionada à acne, não é? O período gestacional ele aumenta um pouco a atividade das glândulas sebáceas. Então, é possível ter um pouco de aumento de oleosidade e aumento da tendência de acne. Mas isso não é uma regra, tá? Tem mulher que até acha que a pele fica melhor na gestação, que fica, enfim, menos oleosa, até que tem um pouco de controle de acne. Mas a maioria acaba tendo um pouco mais de oleosidade e isso leva a uma tendência de acne. Na gestação, a gente tem que ter cuidado porque a acne ela pode ser tratada, pode ser controlada, mas nem todos os medicamentos, nem todos os produtos podem ser utilizados, né? O que é permitido, por exemplo, para o tratamento de acne durante o período gestacional, ácido azelaico, o ácido glicólico. A gente deve evitar produtos com ácido salicílico, como eu citei, e produtos à base de retinóicos, né? Ácido retinóico, retinoides em geral. Mesmo na sua apresentação em cremes. Mesmo na apresentação em creme, né? Não tem autorização na bula dessas medicações para uso durante o período gestacional. Então, acho que é um alerta importante que a gente traz nesse momento aqui da nossa conversa, né? Porque em um determinado momento alguém pode fazer um julgamento de que, mas é creme, né? Então não vai Não. influenciar, né, no bebê, né? Não vai passar pro bebê e tal. Acho que isso é importante destacar, né? Isso, mesmo os cremes, né? Por isso que eu falo que o dermatologista é um dos primeiros a saber, porque as mulheres elas já têm esse entendimento que precisam ajustar os produtos de skincare do dia a dia, né?
Cremes para pele oleosa, né? Produtos para pele oleosa costumam ter, por exemplo, ácido salicílico, sabonetes de limpeza costumam também ter ácido salicílico, então a gente precisa substituir por produtos que também ajudam no controle da oleosidade, mas que não tem essa substância que deve ser evitada. E aí, né, você já comentou sobre o papel da dermatologista nesse momento em que a mulher descobre que está grávida, né, de ser inclusive um dos médicos que primeiro toma conhecimento. Então, acaba que também há aí uma atuação do dermatologista em todo o suporte emocional, né, dessa mulher durante esse período, já que, em geral, há um vínculo já bem estabelecido, há um vínculo mais forte, né, entre o dermatologista e a mulher. Sem dúvida, Daniel. Até porque as alterações gestacionais, embora fisiológicas, né, elas podem, sim, levar a insatisfação, né, por aquelas mudanças. A mulher, ela vai se reconhecer ao longo daquele período. Tem mulher que se sente linda, maravilhosa no período da gestação, mas tem mulher que não acha que é a sua melhor fase. A roupa, às vezes, não começa a caber, né, pelo aumento de volume das mamas ou o aumento do volume do abdômen. E algumas pessoas acabam tendo maior dificuldade de lidar com essas alterações. Então, o dermatologista está ali, em primeiro lugar, para promover saúde, né? Mas também para ajudar aquela mulher a encontrar a beleza que realmente existe nesse período, né? Que é um período muito importante da vida da mulher. E isso é especialmente importante porque algumas procuram até o dermatologista querendo fazer procedimentos, né? E é uma fase que a gente precisa explicar para elas que a prioridade é a saúde do bebê, a saúde daquela mulher na gestação. Especialmente falando de procedimentos, né? A gente deve evitar ao máximo fazer procedimentos estéticos no período gestacional. A gente trata eventualmente essas alterações que a gente tem conversado aqui, né, alterações fisiológicas, acne, aumento da oleosidade, previne aparecimento de estrias, trata distúrbios da pigmentação, mas a gente evita fazer procedimentos estéticos injetáveis, né, ou procedimentos que envolvam muita dor, porque qualquer estímulo doloroso ali pode alterar hormônio, isso pode, de alguma forma, influenciar na saúde fetal. Já já eu vou te perguntar quando que pode voltar a Acho que essa é fazer, essa né? principal dúvida, né? É, Terminou a gestação, quando pode porque voltar a fazer os procedimentos? aqui na clínica eu vejo, né, muitas mamães assim chegando, né, ansiosas, né, em retomar ali o tratamento da pele, do cabelo. Então já já eu vou te perguntar a partir de quando, né, que pode. Segura aí. E a gente está conversando aqui, pessoal, com alguém que tem propriedade em falar do assunto, não apenas Exato. pela especialidade dela, né, por ser essa dermatologista especial que é, mas também de ser uma mamãe de um bebê de 9 meses, Exato. que estava conosco aqui nos bastidores até alguns minutos atrás, Pois é, né? todas essas dores aí eu reconheço, porque a gente passa por tudo isso, né? Então, eu falo que depois que a gente vira mãe, a gente consegue se colocar ainda mais no lugar das pacientes, né? Que trazem pra gente essas queixas, essas dores, e é muito diferente tratá-las depois de passar por tudo isso. É. E uma das coisas que a Raquel que se destaca, né, na atuação da Raquel é justamente o vínculo que ela cria, né, com os pacientes, né, sejam pacientes homens, sejam pacientes mulheres. Então agora ela tem mais um elo, né, para Exato. fortalecer esse vínculo, principalmente com as mamães, né, e com Exatamente. as gestantes, né. E aí, até comentando um pouco da sua experiência pessoal, Raquel, como foi na sua gestação? O que que você percebeu em você dessas alterações que você mencionou? Sem dúvida, o distúrbio da pigmentação mais precoce, né? Foi o que primeiro chamou a atenção, a linha nigra, que é aquela linhazinha no abdômen. Algumas outras alterações pigmentares, pequenas bolinhas que surgem, por exemplo, sinais de pele podem ficar mais pigmentados também, e às vezes aparecer também pequenas pápulas benignas, né, que a gente chama de acrocórdons ou queratoses seborreicas, né, que são manchinhas benignas também da pele, que podem ficar sobressaltadas, se parecem bastante com sinais de pele, e isso muitas vezes a paciente identifica como um sinal novo, é até algo que às vezes leva o paciente ao consultório dermatológico para exame, né, nossa, tá parecendo uma pinta nova. Pintinhas novas podem surgir, a maioria delas são benignas, né, mas realmente é sempre bom examinar. Acho que o que chama muita atenção também, a gente não tem entrado nesse tópico, mas alterações do cabelo.
É muito popular se dizer que grávida tem cabelo bonito, grávida fica com cabelo cheio, né? Que é maravilhoso o cabelo durante a gestação e que depois da gestação o cabelo cai todo, né? Que fica com aquela fase do cabelo mais ralo, que fica com aqueles cabelinhos todos pequenininhos nascendo. Então a alteração do cabelo é bem frequente, eu também passei por ela. A gente realmente fica com o cabelo mais cheio, o cabelo ele cai menos durante a gestação, porque o estrógeno e a progesterona, eles funcionam como eu falo, até eu brinco assim, é como um efeito minoxidil-like. É como se ele segurasse mais tempo o fio na cabeça antes dele cair. E fiozinhos que deveriam se soltar, se desprender da cabeça ao longo de 9 meses, a gente fica guardando, por isso que fica com aquele cabelo mais cheio. E aí, depois do parto, a gente perde aquele estímulo dos hormônios mais intensos. E por volta do terceiro mês após o parto, a gente tem uma queda intensa desses fiozinhos que deveriam ter caído ao longo do período gestacional. A gente chama isso de eflúvio telógeno. E é a temida queda de cabelo pós-parto, né? Que traz tantas puérperas ao consultório. Doutora, eu estou desesperada. Meu cabelo está caindo, vou ficar careca. E na maioria das vezes é apenas o eflúvio telógeno do pós-parto. Não tem uma alteração de vitamina envolvida, não tem uma causa do couro cabeludo envolvida, é algo relacionado a esse déficit hormonal que guardou esses cabelinhos e depois eles, de uma só vez, eles começam a cair nesse período aí inicial de 3 a 4 meses após o parto. E algumas pessoas podem levar aí até 12 meses para recuperar essa queda, para estabilizar essa queda. Em média, dura em torno de 6 meses. Após o 6º mês, após o parto, tende a normalizar, mas algumas pessoas podem arrastar um pouquinho mais, até 12 meses. Então, durante a gestação, não tem só coisa ruim na não pele tem e só nos coisa cabelos. ruim, além do cabelo fica mais bonito, fica mais cheio. O cabelo fica mais bonito, a unha cresce mais rápido também, tem essa vantagem, né? Não é só a parte ruim. Quanto ao cabelo, é importante frisar que algumas mulheres têm, durante a gestação, a necessidade de repor vitaminas, né? Ferro, vitamina D. E após o parto, algumas param de fazer reposições. Então, é sempre importante, mesmo estando com essa queda de cabelo pós-parto, passar em avaliação médica, dermatológica, para a gente avaliar se está tudo bem nessas vitaminas também. E, se necessário, a gente repõe sim. Embora não seja essa a causa principal da queda capilar do pós-parto, ela pode se somar à queda capilar do pós-parto. E eu sempre falo que é uma oportunidade do dermatologista fazer diagnóstico também, porque existe um outro problema capilar chamado alopecia androgenética, que é uma calvície que muitas mulheres já têm e não sabem. E é uma oportunidade de diagnosticar isso quando elas vão no consultório dermatológico com queda de cabelo em qualquer fase da vida, né? E especialmente no pós-parto. E dentro dessa questão do cabelo, né, durante a gestação, principalmente durante o puerpério, podemos considerar que o estresse desse momento, as noites mal dormidas, a pressão da maternidade também influencia nessa queda de cabelo? Sem dúvida. A causa principal, como eu falei, é esse déficit hormonal do pós-parto. Então, hipoteticamente, mesmo que a mãe dormisse a noite toda, que fosse um bebê maravilhoso, que ela não tivesse todo aquele estresse envolvido, estresse fisiológico mesmo, da amamentação, mesmo que não tivesse nada disso, ainda assim, ainda poderia ocorrer a queda do cabelo por conta das alterações hormonais. Mas tudo isso influencia. A queda capilar, ela não é uma única causa, não é provocada por uma única causa, ela é realmente multifatorial e é um período que a gente tem muitos fatores envolvidos aí para o estresse como um todo, né? E até às vezes também da mãe envolta, né, em toda aquela saga de cuidar do bebê, né, que não é fácil, a gente estava inclusive conversando agora há pouco aqui, também acabar com certo prejuízo no autocuidado, talvez, né, de passar tudo que tem que passar ali, né, de fazer aquele ritual de beleza que fazia antes, né? Acho que talvez isso influencie também. O que você acha? Exato. Talvez você possa falar melhor ainda por estar vivendo isso. Com propriedade. Eu brinquei assim com algumas amigas no período do puerpério e falei assim, eu vou fazer um esforço para me arrumar um pouco, para eu me olhar no espelho e me sentir bem comigo mesma nessa fase que é tão difícil, que a gente volta todas as nossas energias para aquele serzinho novo que está nos descobrindo e que nós também estamos descobrindo.
Então, se olhar no espelho e se sentir bem é um primeiro passo para a gente voltar a ter esse autocuidado, né? Para a gente saber que para cuidar do outro tem que cuidar de si primeiro. Então, a pele, ela é muito importante nesse processo, né? Se sentir bem com a própria pele, estar confortável com a sua pele, é importante também nesse processo. Então, nesse momento, é um momento muito importante de pedir ajuda dermatológica, né? De procurar o profissional dermatologista para que a gente possa ajudar a retomar aos poucos o cuidado dessa mulher que está tão voltado ali para a sua prole, né? Que demanda, obviamente, mas que às vezes a gente esquece de cuidar um pouquinho de si mesma. E você tocou num ponto importante que saúde mental nesse período é tudo. E eu já vi também muitas pacientes direcionarem ali as suas energias tanto para o bebê e quando tem uma alteração pequena, às vezes hipervalorizar aquilo, fazer aquela alteração de pele, fazer ela sofrer mais do que deveria porque tá ali tá mais sensível, exatamente, durante aquele período. E aí é que a gente entra para ajudar. Acaba que algo que talvez não fosse tão impactante emocionalmente para ela, acaba momento. Sendo mais ainda pela sensibilidade maior do momento, né? De estar dormindo mal, de estar se adaptando a uma nova rotina, né? Enfim, de às vezes estar com dores, né? Algumas mulheres têm mastites, né? Inflamações ali nas mamas, né? Durante o processo de amamentação, que acaba sendo um fator estressante a mais também. Algumas mulheres enfrentam outros problemas relacionados à criança, né? Questão social, cuidado, rede de apoio, aí vai muita coisa. É verdade. E aí, Raquel, a partir de que momento que a mamãe pode, então, voltar a fazer aqueles procedimentos que ela tanto gostava de fazer, né? Para ficar mais bonita? Então, após o parto, imediatamente. A aplicação de toxina botulínica, né? Que pode ser realizada após o parto. Na verdade, ela não é recomendada durante a gestação porque não existe estudo científico para isso, né? Inclusive, aqui eu vou até destacar que acontece que algumas mulheres descobrem que estão grávidas e fizeram toxina botulínica semanas antes. Já estavam grávidas quando fizeram no começo da gestação. Isso não é incomum de acontecer. Mais ou menos o que acontece com álcool, por exemplo, né? De algumas mães... Exatamente. Você, acabei consumindo álcool, não sabia que estava grávida, né? Obviamente que se a gente já sabe da gravidez, a gente não vai realizar o procedimento, mas isso acontece com certa frequência e pela prática clínica que a gente tem, a gente não vê qualquer alteração relacionada a isso. Inclusive, existe um relato de caso clássico da doença botulismo numa gestante que teve complicações respiratórias do botulismo, mas não teve nada no bebê dentro do útero durante a gestação. Então, isso é algo que nos dá assim, uma relativa tranquilidade nesses casos, assim como o exemplo que você falou do álcool, mas a gente não realiza o procedimento na gestação. Terminou a gestação, o bebê nasceu, imediatamente, se quiser sair da maternidade direto para o consultório dermatológico, já pode. Já está liberado. E pro Botox. Pro Botox, para aplicação de toxina botulínica. E isso é algo que ajuda muito na autoestima da mãe no puerpério. Eu falo que é um descanso em gotas. Uhum. E os outros procedimentos comuns? A gente pode também realizar preenchimentos, lasers. A gente deve evitar apenas peelings, por exemplo, à base de ácido retinóico, porque não está autorizado na bula do ácido retinóico ser utilizado durante a amamentação, tá? Mas é possível a realização de alguns lasers, é possível a realização de preenchimento com ácido hialurônico e também bioestimuladores de colágeno e a aplicação de toxina botulínica. Isso não tem problema durante a amamentação. E aqueles cremes que a gente mencionou agora há pouco que não podem ser usados durante a gestação, já podem ser usados imediatamente após o parto? Imediatamente após o parto pode retomar o uso de ácido salicílico, mas a gente deve ter cautela em relação ao uso dos retinóides. Isso deve ser consultado com o dermatologista, né? Por bula não há recomendação, mas a gente deve avaliar cada caso de acordo com a patologia apresentada pelo paciente. Os retinóides, Raquel, até para que fique mais claro para quem está nos assistindo. Eu brinco que é o Roacutan em creme. Eu acho que isso a gente falar Roacutan sem fazer propaganda, mas, enfim, né, para facilitar a vida de quem está nos ouvindo. Os retinóides são medicamentos derivados da vitamina A
e eles são medicamentos amplamente utilizados na dermatologia. Eles atuam na regeneração da pele, eles atuam na glândula sebácea, e o mais clássico desses medicamentos, o mais potente, entre aspas, que a gente tem, é a isotretinoína, né, que é popularmente conhecido como Roacutan. Mas a gente tem uma infinidade de medicamentos retinoides tópicos que a gente utiliza desde acne, fotoenvelhecimento, pigmentação, estrias. A gente utiliza bastante esses produtos para diversas finalidades na dermatologia. E essas medicações são um pouco mais restritas porque elas podem ter efeito teratogênico, né, que é a alteração do desenvolvimento fetal, especialmente a isotretinoína oral, né, mas em creme também não tem estudo de segurança para uso em gestação, então a gente recomenda não usar, mesmo em creme. Mas o Rocutan, depois da gestação, depois do parto? Então, isso daí tem que ser avaliado cada caso, porque a mulher tem que estar em uso de método contraceptivo. Durante a amamentação, não. Durante a amamentação não pode? Durante a amamentação, não. E passado esse período, a mulher tem que estar em uso de método contraceptivo. Ela não pode engravidar usando isotretinoína, né? Não pode engravidar usando retinol oral. Tá, então atenção, mulheres, o Rocutan tem que esperar mais um pouquinho. tá? Na verdade, isso é bem... Ou mais um poucão, depender de como vai ser a Isso, na verdade, amamentação. depende de critérios médicos, né? Então, o isotretinoína é um medicamento e a prescrição, ela depende da indicação médica. Então, não é algo que, quero usar ali, não. E, Raquel, a amamentação em si, ela influencia questões relacionadas à pele e cabelo? A amamentação em si, ela... Por questões hormonais? Não, assim, a prolactina, né, que fica aumentada durante a gestação, ela inibe muitas vezes a ovulação, né? Então, a mulher ela pode ficar em amenorreia durante o período da amamentação, ela pode não ter ciclos menstruais, né? Então, se eventualmente alguma mulher tem ali uma acne relacionada ao período perimenstrual, ela pode ter alguma alteração em função disso, mas não é especificamente por conta da amamentação, né? A amamentação, ela, em geral, ela pode levar a alterações locais ali na mama, né? Aumento da flacidez das mamas, pode levar também a formação das estrias pela distensão da pele, mas são mais alterações locais mesmo. Entendi. E aí, Raquel, em geral, o que se vê é que a mulher ela retoma aquele padrão basal dela pré-gestação depois de quanto tempo, mais ou menos? Isso é muito individual, Daniel, porque tem pessoas que têm muitas alterações e gente que não tem nada. E isso depende muito do status físico e funcional da mulher pré-parto também, né? E aí a gente tá falando de alterações distintas, né? Tem a mulher que vai ter queda de cabelo, tem a mulher que vai ter acne, tem a mulher que vai ter estria, tem a mulher que não vai ter nada disso. Tem a mulher que ganha 20 quilos, tem a que ganha 10, 12. Então, tudo isso é bem individual. Não tem uma resposta certa para quanto tempo depois tudo isso se resolve. Mas em relação à queda de cabelo, né? A gente já falou, em geral se resolve dentro do primeiro ano do pós-parto. Melasma, acne, isso é muito variável, depende se a paciente vai demandar ou não o tratamento, né? Em relação à pigmentação, axilar, virilha, isso também tende a se resolver aí nos primeiros 6 meses após o parto, mas algumas pessoas arrastam um pouquinho até 1 ano. Sim. Geralmente não demanda tratamento com clareadores. Geralmente o clareamento é espontâneo, mas para quem se incomodar, isso pode ser tratado também com clareadores, com procedimentos, né, lasers, etc. Entendi. Muito bom, muito bom. E no final das contas, existe uma frase que os dermatologistas adoram falar, que é use filtro solar, né? Me parece que dentro desse contexto aqui, né, essa frase é extremamente importante também, né, Raquel? Que bom que você citou isso, né? Porque a gente começou a falar de hiperpigmentação, mas não falou da coisa mais importante, que é a prevenção. A gente sabe que o status de hiperpigmentação é aumentado, a gente tem uma maior tendência de manchas em geral, né, de pigmentação, porém, isso pode ser evitado, evitando a exposição solar, né? A radiação solar, ela é um ativador dessa tendência de pigmentação. Então, às vezes a gente vê na praia aquelas mulheres grávidas com a barrigona lá no sol, a gente fica rezando para estar bem protegida ali com o filtro, porque aumenta muito a tendência de pigmentação. Então, o filtro solar, tanto na pele do rosto quanto na pele do corpo, ajuda a diminuir essa tendência de pigmentação na gravidez. Então, é importante muito
usar filtro solar. Em alguns casos, a gente recomenda até associação com alguns antioxidantes, como vitamina C, por exemplo, que também é permitido na gestação. Filtro solar pode usar assim mesmo na gestação. Deve usar e reaplicar. Sem restrições de ser assim, Sem assado. restrições, o filtro solar a gente tem que ter cuidado, que hoje em dia tem alguns filtros solares que contêm filtro mais alguma coisa, né? Então, isso daí idealmente deve ser conversado com o dermatologista para escolher marcas e perfis de filtros adequados. Aquelas maquiagens que já vêm com filtro solar. Maquiagem com filtro solar não costuma proteger. A gente recomenda mais filtro solar com base. Que existem no mercado hoje diversas marcas de filtros solares com diversos tons de base. O filtro solar com base, ele protege mais do que o filtro solar sem base, porque ele tem também uma proteção contra a luz visível. Então, especialmente para mulheres com tendências de manchas, ele é mais interessante, tem um plus aí no ganho da fotoproteção. E se a gestante não vai sair de casa, vai ficar a gestação inteira dentro de casa, ela também precisa passar o filtro solar? Interessante você falar isso, né? Porque já tem estudo mostrando que a radiação que queima a pele, que pigmenta a pele, que é nociva, por exemplo, para quem tem melasma, ela é aquela que você se expõe a uma distância menor que 2 metros. Então, se você está num lugar, teoricamente, e está trabalhando na sua casa, tem uma janela, você está ali a uma distância maior do que 2 metros daquela janela, daquela varanda, teoricamente aquela radiação ela não está contribuindo tanto para a sua pigmentação. Mas a gente, ao longo do dia, a gente se levanta, a gente sai, vai na varanda, volta. Então, eu sempre falo assim, se você tem tendência de hiperpigmentação, especialmente na gestação, existe essa tendência, use, mesmo para ficar em casa. Eu recomendo os pacientes usarem. Não custa nada, né? Fazer uma massagem ali no corpo, né? Passando um filtro solar, né? Então, você falou em massagem no corpo, aí eu entro em outro ponto, né? Que é a questão da hidratação. A hidratação no terceiro trimestre, ela deve ser especialmente reforçada, né? Porque quando a gente tem um estiramento maior, em alguns casos a gente até recomenda associar hidratante em creme com óleo. Alguns olhinhos que podem ser usados na gestação, né? Óleo de amêndoas, por exemplo, pode ser usado. Isso ajuda também a melhorar ainda mais a maleabilidade da pele e prevenção de estrias. Sim, muito bom. Um combo completo, Exato. né? Uma massagem relaxante, uma hidratação da pele, né? E uma proteção Vale a pena. solar, né? Exato. Muito bom, muito bom. Então, você, gestante, que trabalha de home office, que é mais caseira, que vai ficar a gestação inteira em casa, né? Ou que já está gestante, né? E está saindo muito pouco de casa, passe o filtro solar em casa também. A sua pele agradece. E você também vai ficar muito mais feliz com os resultados. E né? hidrata a pele, muito. Hidratem a pele bastante. Eu brinco assim para as minhas pacientes, o quanto que tem que hidratar para ficar sempre besuntada. Tá besuntado, tá hidratado. Isso para quem mora em lugar quente e úmido, hein, Raquel? É mais difícil, mas aí, mais uma vez, é o papel do dermatologista, né? Existem marcas no mercado que são mais apropriadas para o período gestacional e também que tem uma cosmética melhor, né? Para você poder vestir a roupa por cima, por exemplo, não ficar tão incomodada com aquela textura melequenta do creme. Muito bom, muito bom. Eu adorei o nosso papo. Eu espero que as nossas mulheres aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, tenham gostado também. Espero que os homens tenham aprendido para dar suporte aí Exatamente. às esposas, namoradas, enfim. E a Raquel, quer dar um recado final para essas mulheres que estão nos assistindo, né, que estão passando por essa fase, ou que estão prestes a passar, ou que vão passar, né, em breve? Acho que a mensagem principal é uma fase deliciosa, é uma fase que a gente se redescobre como mulher, a gente vê o potencial que o nosso corpo tem de gerar vida, de nutrir. Então, tudo que acontece com o nosso corpo é para o nosso filho, é para o bem dele. E por mais que incomode, por mais que seja algo que traga ali transitoriamente algum desconforto, é passageiro, é transitório e a gente consegue sim, com o suporte, acompanhamento adequado dermatológico, passar por isso e aproveitar o que tem de melhor, que é o fruto de todas essas mudanças, todas essas alterações que são os nossos filhos, né? Então, eu quero desejar para todas as mulheres que nos ouviram aqui, e que tenham uma gestação maravilhosa, tranquila, saudável e que contem com o suporte dermatológico para passar por esse momento de uma forma ainda mais satisfatória, ainda mais gostosa e feliz.
tá? Os, É isso. os seus olhos não negam o quão especial tem sido esse momento para Muito, você, muito e quanto mesmo. especial foi a gestação para você. São, enfim, A vida palavras, muda, né? Muda muito. são palavras e expressões inspiradoras, realmente. Que bom, para mim é um prazer imenso falar sobre esse assunto, especialmente aqui com vocês que viveram todo esse período gestacional comigo, né? Acompanharam todas essas mudanças junto e realmente é algo que me brilha os olhos mesmo. Muito bom. Agradeço enormemente a sua participação aqui, Raquel. Quem sabe em breve a gente conversa sobre mais um tema, né, sobre pele, Vai ser um sobre prazer. saúde da pele. Eu convido, né, a quem está nos assistindo e nos ouvindo a assistir os demais episódios que temos aqui no Trianoncast. Temos episódios também falando sobre saúde da pele com as nossas outras profissionais, a doutora Mariana, a doutora Maíra. Voltem a Maravilhoso. algumas casas e assistam também esses episódios. E claro, né, todos os outros episódios em que a gente se compromete bastante, né, em trazer informação de qualidade aqui para vocês sobre saúde como um todo. Então, um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, Raquel. Até breve. Eu que Até agradeço o breve. convite. Vejo vocês nos próximos episódios do Trianoncast.